Essa luta por alcançar mais pessoas é uma luta sempre de qualquer grupo muito difícil, né? E vocês, particularmente, recebem uma enxurrada de críticas, uma montanha de críticas. E aí eu vou fazer aqui o papel de vou apresentar essas críticas para você. Então alguém vai falar assim para mim, mas então... Responder rápido, né? Fala do chinês. O chinês não tem liberdade, não tem imprensa livre, ele não pode falar nada. E aí você vai falar que o modelo chinês, o comunismo chinês é um bom modelo? Eu diria que eu faria outras questões, né? Eu faria uma questão que é a seguinte: a gente tem liberdade de imprensa no Brasil? Se a gente tem, né? A gente precisa pensar, o que é liberdade de imprensa no Brasil? A liberdade de imprensa no Brasil, ela é condicionada pelo grupo que domina o meio de comunicação. Então, se esse grande grupo de comunicação não quiser que alguma coisa seja publicada porque prejudica seus interesses, isso não vai ser publicado. E você acha que isso acontece? Com certeza. Com certeza. A gente viu isso acontecer nos anos 60, né? Com a Globo falando que a democracia estava empossada. Eu acho que a gente não pode achar que a organização social, né, como é o caso, por exemplo, da China ou como é o caso do Brasil, ela é passível de neutralidade. A imprensa não é neutra. A imprensa nunca foi neutra. Eu acho que ela tem um trabalho, né, de divulgação das notícias e tal, mas ela tem um editorial. Ela tem uma linha política. Ela tem uma hegemonia que está sendo construída. Então, acho que é tirar um pouco dessa ideia romântica de uma liberdade meio em abstrato, sabe? Por quê? Porque a gente está tratando de uma ideia de luta de classes. Então, a classe burguesa, sei lá, ela vai querer ascender, né? Ela vai querer impedir que movimentos que querem a sua deposição não existam. E aí a gente, né, vê que essa luta se configura. Mas, inclusive, até interessante analisar, a China é um país que ainda tem burguesia. Uma burguesia atuante dentro do governo, né? Porque é um outro processo de desenvolvimento, né? A gente tem até a linha que a China participa da cadeia imperialista de produção. Porque uma parcela gigantesca da população é muito pobre. Ganha um salário de fome. Eu acho que hoje essa realidade ela já foi superada, especificamente lá. Eu acho que essa ideia que a gente tinha da China ali nos anos 90, dos anos 2000, é um processo que foi realmente superado pelo programa que a China tem mobilizado ao longo das últimas décadas de eliminação da extrema pobreza, que eu acho que foi alcançado, não sei se 2 anos atrás, alguma coisa assim. Mas assim, ainda existe muita gente muito pobre, de fato, né? Mas eu acho que é um programa de avanço ao combate à pobreza que é muito grande, né? Nessa seara das políticas públicas. Sim. E o caso de Cuba? Cuba é uma ilha que sempre foi sufocada, né? Eu acho que é importante a gente pensar os problemas de Cuba a partir de 2 lentes. O primeiro deles é que a maior parte dos problemas são relacionados ao bloqueio que Cuba sofre desde os anos 60. Que não permite... Por parte dos Estados Unidos. Isso. Os Estados Unidos, eles aplicam sanções, né? Não é que eles bloqueiam literalmente, né? Mas é como se fosse sanções econômicas em várias áreas. Impedimentos, por exemplo, se um navio atraca no porto de Mariel, ele não pode atracar num porto dos Estados Unidos nos próximos meses. E aí, para o comércio mundial, é muito mais vantajoso, muito mais interessante que você tenha um negócio com os Estados Unidos, que compra mais, tem mais dinheiro, tem mais liquidez e tudo mais, do que você comprar da ilha. Então eu acho que os problemas que existem na ilha são muito relacionados ao bloqueio. Então falta tudo, né? Desde energia elétrica, falta petróleo, falta recurso, tal. E com o final da União Soviética essa situação piorou, né? Piorou muito porque Cuba tinha essa relação vantajosa de economia com a União Soviética, em que a União Soviética comprava a colheita de açúcar de Cuba a um preço acima do valor do mercado. E existia o Comitê de Ajuda Mútua Econômica, que era um grupo de países que era composto ali por países do leste europeu e que deixou de existir do dia para a noite, né? Então toda a estrutura econômica cubana foi, né, completamente solapada. E de novo, né, acho que a gente novamente olha para a situação da liberdade, né, ou do que a gente está chamando de liberdade em Cuba, dessa restrição. Eu acho que vale a pena a gente olhar para um caso muito emblemático, né, de um jornalista que é o Julian Assange. Julian Assange é um jornalista que fez denúncias muito importantes e que era
visto como criminoso de Estado pelos Estados Unidos, pelas forças da liberdade ocidental, né? Do mundo livre, né? Então eu acho que é importante... O Julian divulgou papéis considerados secretos, né? Relativos ao governo americano, funcionamento do sistema de defesa e uma série de coisas. Aí ele foi preso, né? E recentemente ele foi libertado. Aliás, os organismos internacionais de defesa da liberdade de imprensa saudaram a libertação dele, dizendo que ele nunca deveria ter sido preso. Afinal de contas, ele simplesmente divulgou papéis e este é o papel do jornalista. Sim. E ele sofreu uma série de coisas por causa de decisões do governo americano para tentar puni-lo de toda forma, né? Sim, sim. E eu acho que o próprio caso cubano, que fala, de novo, dessa perspectiva de uma liberdade muito abstrata, sei lá, né? De novo, a gente volta nesse exemplo. Existe liberdade de imprensa no capitalismo? Se você não tem dinheiro para comprar um sinal de TV, uma rádio e publicar um jornal, você não vai conseguir expandir as suas ideias. Você vai sendo progressivamente mordido, né? Devorado por essa dinâmica monopolista. E é isso. E Cuba tem problemas, né? Eu acho que é importante reforçar isso, que o Estado cubano não é o Estado perfeito, maravilhoso, que todas as coisas dão certo. Os cubanos têm problemas, né? Muitos da questão administrativa própria deles, né? Que tem relação com bloqueio, que tem relação com a má administração muitas vezes, como é em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar, né? Só que a diferença, e eu acho que isso também é muito fundamental, é ver que Cuba, que é uma ilha completamente garroteada, né, no sentido econômico, que compromete a sua produção, que compromete a sua organização social, é um país que, graças a esse processo de organização da classe trabalhadora internamente, conseguiu produzir 5 vacinas diferentes para combater a Covid. O Brasil produziu quantas? Nenhuma. Qual que é essa diferença? É a existência de um complexo industrial da saúde. É a existência de uma estrutura, né, que permita esse tipo de autonomia e de soberania, que é cada vez mais afetado. Porque o Cuba ainda faz parte dos países que patrocinam o terrorismo na lista dos Estados Unidos. Uhum. Ainda faz parte. Foi colocado pelo Trump e o Biden deixou lá. Então, isso cria mais sanções ainda, cria mais restrições ainda. E aí eu acho que a gente vê, né, progressivamente a existência de um mercado paralelo em Havana, a gente vê o ágil acontecendo, porque é o garroteamento da formação do mercado paralelo, porque realmente, né, nesse controle de precisar estar organizando a produção, as coisas faltam, né? Sobretudo em Havana, que tem ali uma... Eu fui para lá no começo do ano passado. Sobretudo na área turística, em que você tem um contato maior com esse mundo, assim, os contrários ao regime são bem mais numerosos, né? Por quê? Porque, imagina, né, o taxista vai lá ganhar uma gorjeta em dólar, que representa o salário mínimo, que representa muitas vezes o salário dele. E é claro, né, numa situação assim de aperto, como que as pessoas não vão ficar insatisfeitas? Como que elas não vão ficar cansadas? Né? Então eu acho que é principalmente isso, assim, a estratégia do embargo é essa, é uma vitória por cansaço. Porque imagina, você olha pro lado, não tem nada, falta tudo, falta remédio, tem que passar no mercado paralelo para comprar, não sei o que, tem um monte de problema de falta. Pô, cansa, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.